vamos continuar falando a respeito de saúde e das suas dúvidas sobre o sangue e as doenças no sangue, né, doutor Fábio? A gente já tem mais perguntas aqui do público, vamos ver quem está com a gente pelo WhatsApp. Caio, dietas low carb, aquela em que a pessoa reduz quase a zero o consumo de carboidratos, podem causar anemia, doutor? Em princípio não tem relação com o surgimento ou não de anemia, né? Pelo contrário, as dietas low carb são ricas em proteínas e com isso, por conta da carne, também são ricas em ferro. Então até ajudariam quem tem anemias por deficiência de ferro, que é um dos tipos de anemia. Até porque o carboidrato não interfere nessa questão. Não. Tem mais pergunta, vamos ver quem está com a gente. O Ademir, sinto com frequência uma sensação de fraqueza, fadiga, sono. São sintomas de anemia? Durante a infância já tive anemia. Sim, são sintomas de anemia, mas isso não quer dizer que ele tem anemia, porque uma série de coisas podem dar os mesmos sintomas. A única maneira de saber é através do exame de sangue. E aí ele falou que durante a infância ele teve, a gente estava até comentando isso aqui durante o intervalo sobre as crianças que muitas vezes apresentam, né, doutor? E tem a ver com o crescimento, né? Sim, muitas vezes o organismo consome muito ferro para crescer e por conta disso é razoavelmente frequente a gente ter anemias durante a infância. Assim como outras questões, por exemplo, as verminoses, as dificuldades de alimentação, tudo isso ajuda a ter as anemias durante a infância. Mas é importante que elas sejam prevenidas e tratadas durante a infância. A gente sabe que existe relação da deficiência de ferro com diminuição ou dificuldade de aprendizado na escola. Olha só. Então, quem tem déficit de ferro na primeira infância torna mais difícil de aprender durante a escola. E isso a gente falou de carne, né? Mas além da carne, quais são outros alimentos que são interessantes de serem incluídos na alimentação? Os alimentos ricos em ferro, na verdade, a gente tem que ter uma alimentação balanceada, né? Mas falando especificamente de alimentos ricos em ferro, são as carnes vermelhas, feijão, lentilha, ervilha, beterraba e a associação com a vitamina C que ajuda na absorção, né? Certo. O Jonas diz assim, quem já teve anemia ou leucemia pode voltar a ter? Em princípio, sim, não tem nenhum problema. Ter tido uma vez pode ter novamente, assim como pode nunca mais ter, né? Até como a gente vê muitas recidivas de leucemia, né, principalmente. É um tipo de situação que não é tão difícil de acontecer, né? Pode acontecer. Depende um pouquinho do tipo de leucemia, né? A gente tem diversos tratamentos, diversos tipos de leucemia. Às vezes as pessoas pensam que leucemia é uma só, né? Mas existem muitos tipos de leucemia. E alguns a gente visa controlar a doença, por exemplo, nas leucemias crônicas, outros a gente tenta a cura da doença, que são as leucemias agudas. E principalmente nas leucemias crônicas, elas são marcadas por várias recidivas. A gente trata elas, deixa elas quietinhas durante algum tempo, durante alguns anos, sabe que ela vai voltar. Quando ela voltar, a gente trata novamente para que ela fique quietinha outra vez. O João, gostaria de saber o que causa a anemia e como evitá-la. A exemplo das leucemias, são diversos os tipos de anemia, né? A anemia por deficiência de ferro é o mais frequente deles, mas não é o único, né? Para anemia por deficiência de ferro, são comer carnes, feijão, lentilha, essas coisas que a gente falou. Agora, existem outros tipos de anemia. Pode ter deficiência de vitamina B12, pode ter deficiência de ácido fólico, existem anemias por outras doenças, anemia por problema renal, então tem diversos tipos de anemia. Uma outra situação bastante frequente que a gente vê são as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Porque aí torna difícil a absorção dos nutrientes. E com isso, 5 anos depois, 3 a 5 anos depois, uma grande parcela delas acaba desenvolvendo anemia ou por falta de ferro ou por deficiência de vitamina B12. E tem mais uma, cozinhar em panela de ferro realmente evita anemia ou ajuda a prevenir, né? Não, esse é mito. É mito? Isso não tem nenhuma correlação científica. Na verdade, o ferro da panela, ele está em uma forma química diferente do ferro do alimento. Então a gente não consegue absorvê-lo. Não tem nenhuma relação. A gente passou a infância comendo comida feita e raspada na panela de ferro por causa disso. Nada. E de fato não adianta. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos. Acho que, de modo geral, a gente consegue tirar uma base de dúvidas e principalmente levantar aí a questão dos sintomas, né? Que acho que são importantes também. Sim. Você falou de anemia, mas leucemia também queria só que você pontuasse para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, os sintomas da leucemia. Bom, as leucemias, elas por si só, elas têm poucos sintomas. A gente pode ter sintomas que a gente chama de sintomas B,
que é suador de noite, febre, perda de peso, eventualmente algumas ínguas pelo corpo, que também é frequente uma outra doença chamada de linfoma. Mas os sintomas mais sugestivos e que geralmente leva o paciente a nos procurar são os sintomas relacionados com as consequências da leucemia. A leucemia, ela acaba gerando anemia, então a pessoa tem os sintomas de anemia, tem fraqueza, cansaço, ela gera alteração das defesas e a pessoa pode começar a ter infecções de repetição ou infecções mais graves do que se espera. Ela altera a quantidade de plaquetas, então a pessoa pode começar a ter sangramentos, ter manchas pelo corpo, roxos e tudo mais. E essas são as principais causas que nos levam a pensar nas leucemias. Vamos ficar atento então à nossa saúde, né? Obrigada, doutor Eu Fábio Benedetti, hematologista, conversando com a gente hoje a respeito das doenças no sangue. Até uma próxima. Obrigado. Até mais.